Em 2003, o Cruzeiro foi campeão brasileiro, passaram-se 10 anos, em 2013, mais uma vez, a dose se repetiu, e agora de volta à Série A 2023, 10 anos depois, o Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro, temporariamente ou não, mas a quarta rodada ainda está em andamento, agora são 2 horas do domingo e o Cruzeiro ocupa o posto mais alto da tabela de classificação, ou seja, somos o time a ser batido na competição, quer você queira ou não. Ah, mas o Cruzeiro vai sustentar isso até o final do campeonato? Não sei, mano, é muito precoce ainda para falar, mas não é precoce para comemorar. Isso porque os anos anteriores do Cruzeiro foram de muita angústia, sofrimento e raiva, para não falar coisa pior. Queda em 19, flerte com a Série C em 2021, obviamente com 2022 bem legal, mas ainda assim um cenário de Série B que não é condizente com tamanho, história e tradição do Cruzeiro. E agora de volta à Série A, o Cruzeiro volta a ser notícia em todo o Brasil apenas na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Um time sem muito investimento, sem aporte financeiro, que fez o seu trabalho ali bem no sapatinho e já começa a virar repercussão em todo o Brasil pelo seu ótimo futebol apresentado dentro de campo. E não seria nenhum absurdo falar que o Cruzeiro hoje tem o melhor futebol do Brasil, ou se não tem o melhor, talvez seja um pouquinho de exagero, está entre o top 3 melhor futebol apresentado no Brasil. Cruzeiro, Fluminense, e talvez Palmeiras, e talvez Flamengo, que não está jogando tudo isso, apesar de ter um elenco de muito potencial, todo mundo está careca de saber, mas hoje o Cruzeiro, juntamente do Fluminense, são os times que conseguem apresentar um futebol ofensivo, com diversificação de jogadas, marcação alta, intensidade. Enfim, cara, eu como torcedor do Cruzeiro, e aí obviamente falando única e exclusivamente por mim, eu tô muito satisfeito, principalmente pela perspectiva que o Campeonato Mineiro me deu. O Cruzeiro não conseguiu vencer Clássico, o Cruzeiro não conseguiu vencer alguns times do interior, alguns que sequer tinham divisão, então tudo isso me deixou muito preocupado. Eu falava sempre que dessa forma o Cruzeiro ia se dar mal no Campeonato Brasileiro, que não ia dar conta, que ia lutar para não cair, e eu até que ainda continuo achando que a nossa briga é na parte inferior da tabela, sinceramente acho. Não penso que nós temos elenco para durar 38 rodadas brigando ali no top 4, 5, 6, 8 que seja do Campeonato Brasileiro. Acho eu que uma hora a perna vai pesar, até porque o jogo do Cruzeiro é muito intenso e o nosso elenco muito limitado. Nós não temos opções de banco para quando perdemos o Bruno Rodrigues colocar alguém que substitua a altura. O Richard hoje não tem um substituto. A zaga, por mais que os caras não sejam uma Brastemp, não se tem zagueiros reservas hoje no Cruzeiro jogando num nível parecido, e olha, que eu ainda continuo achando que a zaga é o principal ponto fraco do Cruzeiro. Então assim, é tudo na conta do chá, tudo na conta da risca, mas fato é que esses pontos no início do Campeonato Brasileiro vão ser muito importantes lá no fim, cara, quando todo mundo estiver fazendo as contas na ponta da caneta para saber pelo que vai brigar no fim da competição. Então assim, é um início muito promissor, de muito entusiasmo, que nos permite sonhar com algo melhor dentro da competição, e tem que comemorar muito, velho. Tem que comemorar muito, você vai chorar que o Cruzeiro está liderando o Campeonato Brasileiro, mesmo que seja na quarta rodada. A gente pensava que o nosso início de brasileiro seria lá na zona da confusão, como diz o Pô Fechou. Hoje nós somos líderes, estamos na parte de cima. E por que não seria capaz de manter esse bom rendimento? Talvez seja, talvez não seja, talvez cheguem mais reforços na segunda janela. Vai saber, cara, o futuro a Deus pertence, e o Cruzeiro precisa focar no seu, continuar fazendo bem feito como tem feito, enfim, dando prosseguimento a esse bom trabalho. E aí tem muito dedo do Pepa nesse futebol legal do Cruzeiro apresentado até aqui. Com o Paulo Pesolano, o Cruzeiro não vinha rendendo bem, não estava jogando bem, muito menos vencendo os seus jogos, e quando o Pepa chegou, ele já conseguiu logo de cara, em 2 meses, cara, colocar a sua identidade no time do Cruzeiro. E obviamente que isso não seria possível sem um abraço dos jogadores, sem comprar a ideia do treinador, sem se dedicarem como estão dedicando dentro de campo. Então tem sido uma química muito legal entre elenco, treinador e principalmente a torcida, que nunca abandonou o Cruzeiro desde que caiu para a Série B, e não vai ser na Série A que nós vamos deixar de fazer a nossa festa. Para o jogo contra o Fluminense mesmo, na meia de semana, a expectativa é que seja Mineirão cheio, com mais de 50 mil pessoas em plena quarta-feira à noite. Então assim, o Cruzeiro veio
voltou para a Série A para dar trabalho, para incomodar e já começa a despertar a atenção de todo o Brasil com um bom futebol apresentado. Ponto forte do Cruzeiro, na minha opinião, é justamente o coletivo. Não temos aquele jogador super diferenciado, super acima da média, que coloca a bola debaixo do braço e decida jogos. Mas temos um coletivo hoje que parece que está muito unido em prol de um só objetivo, que é fazer com que o Cruzeiro tenha uma Série A muito digna, muito justa, do tamanho condizente com a história, tradição e enfim, cara, a tudo que o Cruzeiro merece no futebol. Então, assim, feliz demais com o momento do Cruzeiro, esperando que essa boa fase seja mantida, que os jogadores que não estão rendendo tão bem ainda comecem a render, né? O caso de Gilberto, o próprio Wesley, que fez 2 gols, mas que eu não achei que jogou bem a partida como uma forma geral de se observar, mas estamos no caminho certo, somando pontos importantes que lá no fim muitos times que estão perdendo agora vão sentir falta. Então o Cruzeiro está nos trilhos certos, é ter a cabeça no lugar, ter os pés no chão. Não é porque somos líderes hoje que vamos terminar líderes da competição e bater campeão lá na 38ª rodada, mas esses pontos iniciais do Campeonato Brasileiro são muito importantes para dar confiança, para dar consistência, tranquilidade para que o trabalho seja desenvolvido e, obviamente, que pontos sejam somados, porque a meta é essa, é somar pontos rodada após rodada, para que cada vez mais o Cruzeiro se distancie da parte de baixo da tabela. E aí, objetivo por objetivo, fez os 45 pontos, show de bola. Vamos ver o que dá para beliscar aqui. É Sul-Americana, quem sabe uma vaga de Libertadores, nossa, tá todo mundo vacilando, será que dá pra gente entrar no G4? Então vamos no sapatinho, vamos no miudinho, que o Cruzeiro quando engata a quinta marcha, meu amigo, fica ruim de parar. Mas a gente tem que ter muito discernimento, tranquilidade e cabeça para talvez ter consciência de que nem sempre, até o fim do campeonato, o Cruzeiro vai conseguir essa sequência de vitória, né, que tem conseguido agora, liderança de campeonato. Estamos no caminho certo, mas com os pés no chão, de que o Cruzeiro não é o melhor elenco do Brasil, que não é o melhor time do Brasil, que não é o mais rico, que não é isso, que não é aquilo, mas é um time muito compromissado. E esse compromisso do Cruzeiro tem feito toda a diferença. Então vamos que vamos, tamo junto. Deixa aí embaixo nos comentários qual é o ponto forte do Cruzeiro na sua opinião e o porquê de estarmos tão bem como estamos hoje. Demorou? Vamos que vamos.